Quero chamar você para estar conosco, né? Agora estamos aqui conectados, né, com o pastor Guilherme Blois. Vamos bater um papo aqui bem bacana sobre missões. Nós estamos no nosso 20º Congresso de Missões. Iniciamos ontem, né, com uma abertura muito linda. Foi um tempo muito especial, né, muito edificante. Fomos grandemente abençoados. Tiveram conosco os missionários Edilson e Solange, eles que são parceiros da IPI de Rolândia. Eles trabalham no Quênia e eles estão passando um tempo aqui no Brasil. E graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de tê-los nesse congresso. E foi um tempo muito especial. Depois que terminou o culto, nós também tivemos aqui uma roda de conversa, né, com os jovens aqui da igreja. Foi um tempo muito lindo. E hoje, agora pela manhã, nós temos essa transmissão como parte da nossa programação, por isso eu peço a você para compartilhar, né? Nós estamos também na página da igreja, né? Da Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia, tá certo? Também eu preciso confirmar aqui com o meu ponto aqui, se nós estamos também no YouTube. Daqui a pouco os irmãos confirmam isso para mim, por favor. Mas de qualquer maneira eu peço você para compartilhar. Hoje à noite nós teremos a sequência do nosso congresso. Pastor Pedro Leal, da primeira IPI de Londrina, estará conosco, né? Também um homem de Deus envolvido também com a obra missionária. Ele coordena um projeto em Moçambique, Casa das Formigas, e com certeza vai ser um tempo muito lindo também. Pastor Pedro é um amigo desta igreja e vem também como instrumento de Deus para nos abençoar. Convido você a estar conosco hoje às 18h30. À noite, a reunião será presencial, ok? E também através dos nossos canais aqui na internet. Lembrando que hoje pela manhã você está acostumado com a nossa escola bíblica dominical, né? Aos domingos nós temos as lições aqui, estamos estudando o livro de Jeremias. Na semana passada nós encerramos a lição sobre os recabitas e na próxima semana, próximo domingo às 10 da manhã, retomamos, tá certo? Pastor Silas retoma aqui as lições do livro de Jeremias, ok? Salmo 73, versículo 28. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. Esse texto ele tem sido uma inspiração para nós nesse 20º Congresso, porque o que nós queremos de fato é nos aproximarmos do Senhor, é encontrarmos nele refúgio, um coração guardado, né? Uma mente protegida. Pastor Guilherme Blois com a gente nessa manhã tão especial. Vamos nós seremos proclamadores. Não há como desfrutarmos dessa comunhão com o Senhor e não nos tornarmos proclamadores da Tua palavra, dos Teus feitos, do Teu evangelho, Senhor. É isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos viver. Obrigado, Pai, porque esse é o chamado que o Senhor nos faz. E aqui estamos, Deus, nesse congresso, dispostos a responder, a atender esse chamado em nome de Jesus. Fica conosco. Obrigado pela vida do pastor Guilherme. Abençoa-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, gente. Estamos iniciando, então, esse bate-papo. Pastor Guilherme, bom dia, boa tarde, né? Você já passou do almoço aí na Espanha. Seja bem-vindo, né? Por favor, se apresente aí para nós.
Então, graça e paz, amados, é uma alegria poder estar com os irmãos através desse meio. Sou o pastor Guilherme, estou há 19 anos na Espanha, mas há 35 anos fora do Brasil, né? Como missionário, plantador de igreja, e aqui na Espanha nós já plantamos 5 igrejas, estamos querendo caminhar agora para a sexta. E tenho um carinho muito grande por a igreja de Rolândia, porque quando Deus me chamou para vir à Espanha, foi a primeira igreja que se associou conosco. E eu creio que eu fui o primeiro missionário transcultural apoiado pela igreja de Rolândia. Naquela época, o pastor Adilson estava começando a desafiar a igreja a missões transculturais. Nós aparecemos aí, numa das primeiras conferências missionárias da igreja. E desde então nós caminhamos juntos e vocês são parte ativa de tudo que Deus fez aqui nesses anos aqui na Espanha. E eu estou muito contente de poder estar compartilhando com vocês. Glória a Deus, pastor. Que privilégio para nós, né? Eu me lembro daquele tempo. Aliás, né, nós estamos Você é aqui. solteiro, né? Eu era solteiro ainda, né? Faz É. tempo. E Deus me abençoou grandemente aqui, pastor. O senhor conheceu aí, né, a minha esposa. Eu louvo a Deus, Isso. né? Porque nós temos uma história também com o Congresso de Missões aqui da IPI de Rolândia. E eu me lembro, né? O pastor Guilherme participou aqui do nosso primeiro congresso. Você se lembra disso, né? Mussalahá, né? Não foi isso? Foi o primeiro congresso, se não estou Eu creio que enganado aqui, foi. tem certeza. Em 2001, É. né? E nós estamos agora no Isso. 20º, né? Foi um tempo muito Exatamente. Em especial, né? 2002 eu saí. Em 2002 eu saí, em janeiro de 2002. Então foi em 2001 mesmo, exatamente. Exatamente. Que legal, pastor. Que bom a gente poder ter esse contato novamente. Mais uma vez, né, num congresso de missões, mesmo à distância, a gente está junto. E a esposa, os filhos, conta um pouquinho aí da família, pastor. Bem, graças a Deus. É, a esposa tá bem. Estamos fechados em casa de novo, porque aqui voltou a Hum, quarentena. certo. Mas, bem, os 3 filhos, os 3 casaram, os 3 estão servindo ao Senhor. O meu filho mais velho é o pastor da primeira igreja que plantamos aqui. Ele é o pastor principal, está servindo Que ao legal. Senhor, né? E tenho 4 netas. 4 netas? Quatro netas, 3 do Uau. meu filho e São uma neta da minha filha. né, a questão missionária. A gente não pensa muito na Europa, né? Qualquer lugar do Brasil, mas eu não sairia do Brasil, e muito menos para a América Latina. E Deus me enviou para 4 países da América Latina, né? Uau. Depois eu falei que eu iria para qualquer lugar menos para a Europa. E Deus me enviou à Europa, né? Que Então agora legal. eu temo dizer que eu iria para eu não iria para algum lugar porque possivelmente seja o lugar onde Deus vai me enviar, né? Certo. Mas hoje, Europa, a gente pode dizer que Europa é um continente rico Uhum. financeiramente, mas Certo. numa profundas trevas. E Uhum. se está tornando um continente islâmico.
né? Uhum. Pela a quantidade de imigrantes que está chegando aqui dos países muçulmanos. E Uhum. vocês sabem que o europeu as famílias estão cada vez menores, eles não têm filhos. E quando tem um filho, eles já estão já com quase 40 anos. Quando tem o Sim. primeiro filho, e esse continente está envelhecendo. Os muçulmanos vêm aqui e têm 5, 6, 7 filhos, Uau, né? entendi. Então, por exemplo, na Inglaterra, alguns prefeitos já são muçulmanos, né? Ah, E eles vão tomando lugares de poder nos países e daqui a pouco vão começar a fazer leis sim, que são leis islâmicas, né? Porque sim. eles estão ganhando esse continente pelo ventre e é um grande desafio porque a igreja aqui está morta, né? É como Uhum. eu acho que a dureza da Europa é um continente que eles dizem assim, o cristianismo já passou por aqui e não deu Entendi. certo, Sim. né? É um país, é um continente pós-cristão, né? Pós-cristão, já ouvi essa expressão. Exatamente. Uhum. Isso, né? Quando a minha filha casou, ela foi morar na Inglaterra, que o seu marido conseguiu trabalho lá, porque foi na época da crise muito forte dos anos 2010. E Uhum. eu fui uma vez visitá-los, e a gente esteve na Irlanda, que é o berço, né, da igreja presbiteriana, vamos dizer assim, com John Sim, Knox e tudo, né? sim. E eu fui visitar a igreja, que era a igreja dos anciãos da igreja escocesa. A rainha Uhum. da Escócia, naquela época, dizia que temia mais uma palavra de John Knox que um exército. Sim, E sim. quando eu fui visitar essa catedral, essa igreja, onde se reuniam os anciãos da igreja escocesa, hoje é uma cafeteria, Uau, né? sim. Você entra ali, está cheia de mesas e um balcão, e ali você toma café. E na parte de cima tem um salão de teatro para fazer eventos culturais, né? Certo, E essa certo. é uma realidade nesse continente em muitos lugares. Não é na Espanha, porque aqui as igrejas não são evangélicas, não são protestantes, são católicas, né? Certo. Mas porque aqui a reforma não chegou, né? É um Aham, país ainda na escuridão do catolicismo, certo. com uma juventude pós-moderna, né? Então é um grande desafio, É um né? Por um desafio. lado, existe uma grande riqueza, mas existe Sim. uma pobreza profunda Uhum, de um, uhum. de um continente que não conhece a Deus, não conhece a Deus, né? Certo, pastor. E aí, então, de repente, vocês se veem inseridos nessa realidade, Sim, né? Que ano vocês chegaram aí na Espanha mesmo? é 2002. 2002, exatamente. E aí, Isso. como que foi num primeiro momento, já que o senhor disse aí dessa realidade pós-cristã, né? E essa realidade tão desafiadora para o anúncio do evangelho, como que foi num primeiro momento estar aí, né, com a sua família, essa contextualização aí da família, e chegar com esse desafio de proclamação, como ser ouvido, né, num lugar onde as pessoas talvez não tenham interesse de ouvir essa mensagem. É, é, eu sempre falo para os missionários novos que chegam que a primeira coisa é poder se instalar no campo, na cidade, uma casa, e que a família esteja bem, né? Porque a família, a mulher, os filhos, que eles estejam cômodos, bem, que Uhum. já tem escola, toda a base para a família poder funcionar, porque você vai começar a fazer ministério só se a tua família esteja já Uhum. bem instalada, né? Certo. Não é um ponto de conflito, né? As preocupações familiares. Então, você se instala, aí você começa a conhecer a cultura, né? Certo. Então, você começa a andar na rua, conhecer, se já existe alguma igreja na região, procurar conhecer esta igreja, como ela funciona, né? E isso foi uma das coisas que nós fizemos e nos assustou, porque aqui muitas igrejas são liberais, né? Ah, sim. A igreja evangélica mais antiga da Espanha, que chama a Igreja Evangélica Espanhola, ela faz casamento de homossexuais, né? Então, você Certo. começa
a encontrar uma realidade de que os evangélicos que existem também não são cristãos, né? Uhum, uhum, entendi. Então, você começa a conhecer a cultura, a observar muito, é tempo de muita oração, e aí depois você começa a fazer relacionamento com as pessoas, né? Conhecer os vizinhos, Uhum, orando, Deus vai guiando, você vai fazendo contatos, uhum. amizade, né? Sim, E assim você vai ganhando o direito de ser ouvido, né? exatamente, né? É, Esse direito de ser ouvido não é você chegar já, né, anunciando, né? Você chega primeiro para desenvolver relacionamento, né, pastor? Essa é a chave, né? aqui sim, aqui sim. Quem sabe em alguma cultura você tem ainda essa possibilidade de você chegar Ah, a fazer sim, uma campanha evangelística e pregar na praça, né? certo. Aqui, se você prega na praça, eles vão pensar que você é um louco, que ninguém para escutar, né? Se você para fazer uma mágica, uma coisa artística, o pessoal vê, mas você começa a falar, vai todo mundo embora, ninguém te escuta, né? Mas, por outro Certo. lado, quando você começa a viver o evangelho no meio das pessoas, nós tivemos muitas experiências assim, com vizinhos, de eu estar andando na rua com a família, voltando de uma igreja que nós fomos visitar, isso nos primeiros anos, né, nos primeiros meses, e um vizinho nos chamar e dizer assim, mira, fala, conta para nós o que vocês são, porque vocês são diferentes, Uhum, né? uhum. Que Então legal. aí você vai ganhando as oportunidades que Deus vai fazendo as pessoas verem na tua vida algo que elas não têm, né? Perfeito. E essa dinâmica, né, pastor Guilherme, de pregar e viver, né? Ou viver e pregar, né? Isso se faz necessário em todo contexto, né? Aqui também nós precisamos ser praticantes, né? Porque se nos tornarmos mensageiros de algo que não vivemos, né, nós entramos em descrédito, né? E eu imagino que aí ainda mais, né? Sim. E o bonito, Leandro, é porque isso é viver o evangelho, né? Sim, Você quer alcançar uma cultura, não é só pregar o evangelho, é viver o evangelho. Você prega com as palavras e prega com a vida. E o lindo é que as pessoas que se convertem aprendem que é isso que elas têm que fazer, exato. né? Uhum, Então, os novos que vão se convertendo, porque não são primeira, não são segunda, terceira, quarta geração, são todos primeira geração. Então, uhum, eles aprendem que eles têm que fazer a mesma coisa. Eles começam a certo. dar testemunho da mesma maneira e começam a atuar da mesma maneira que aprenderam. Foram discipulados dessa forma, né? Perfeito. Sim. Então, o bonito é que as barreiras com eles vão sendo menores que foram conosco. Né? Sim. Então, se vai conseguindo alcançar mais pessoas através da vida. Porque quando a gente está num continente pós-moderno, a mentalidade é outra. Aqui você não briga pela verdade. Uhum. Quando eu fui missionário no Uruguai, era muito ateu. Então, eles discutiam a fé, a religião, a verdade. Aqui não importa a verdade. Aqui, na Uhum. verdade, não existe verdade. Uhum. Né? Você prega e todo mundo fica contente com você. Se você vai conversar com uma pessoa sobre a sua fé, Uhum. tudo, a pessoa não vai ficar brava com você. E nem vai Uhum. rebater. Ela vai Certo. dizer, puxa, que bom, né? Isso é bom para você? Que bom. Uhum. Não, é bom para você. É a tua Aham. verdade, não é? Aham. Certo, Né? certo. E Então, isso acho que aumenta o desafio, né? Porque às vezes é melhor você ter claro, um contraponto do que ter alguém que aceita, mas não está disposta a viver isso, né? exatamente, porque não, olha, se você acredita em Deus, perfeito, puxa, que bom, isso é muito bom, né? Eu fico contente, né? Legal. Mas Meu Deus, nada mais, que desafio. né? Agora, quando você começa a conhecer a vida das pessoas, você vê que essas pessoas não têm esperança. Uhum. Uhum. Não existe esperança.
Ele vai fazer uma faculdade simplesmente para ganhar o dinheiro, gastar esse dinheiro e desfrutar o momento que ele está vivendo, porque não existe esperança. Então você encontra uma quantidade de suicídios muito grande, você encontra um povo metido nas drogas, né? Aqui o perfil do drogado não tem nada a ver com o Brasil. Aqui o cara ele é um profissional na sua área, terminou a sua faculdade, tem o seu trabalho, tem a sua família e é dependente da cocaína. Tem um carro novo. Você olha a pessoa, você não imagina que ela é dependente de uma droga. Né? Mas por quê? Porque a vida não tem sentido. Porque Deus não está no seu lugar, a vida não tem sentido. Né? Então, eles simplesmente desfrutam o momento, mas eles desejam ter uma esperança. Quer dizer, a esperança, então, ela se torna um diferencial importante, né, na proclamação dessa É o mensagem, né? carro da frente. A gente vai dizer assim que é o carro da frente. Né? Que legal. Existe uma esperança. Em quem? Na verdade do Evangelho. Aí você tem que levar ele para a verdade. Que legal, pastor, que legal. Então, Pastor, deixa eu só experimentar aqui, né, algumas pessoas que estão nos acompanhando. Estou de olho aqui, a Dani, né, Humberto, quero mandar um abração para vocês, para essa família querida nossa aqui. Nosso querido Claude, né? Claude é um missionário também, e ele é suíço e trabalha no Brasil já há alguns anos, né? Então, um grande abraço, Claude. A Fabiane também, né, tá aqui. A Cida, do Weber, Deus abençoe, Cida. Terezinha, do Manuel, Deus te abençoe, minha irmã. Leonardo, a Lucimara também está com a gente. Leonardo, um abraço para você, abraço para o Léo e para a Simone, né? Esse casal querido. Um abraço também para nossa irmã Lucimara, que ontem participou com a gente aqui da abertura e com a graça de Deus hoje à noite vai estar também com uma canção muito linda. Pastor Guilherme, Deus deu uma canção aqui para uma das nossas irmãs da igreja, exatamente dentro do tema, né, do nosso congresso, e hoje à noite vai ser muito especial, né? Eu Muito tenho bem. um sobrinho meu casado com a minha sobrinha Douglas. Ele me encontrou aqui agora no Face. Ele está aqui também, acabou de escrever. Grande abraço, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Vocês que estão nos acompanhando aí pela página do Pastor Guilherme, né? Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Que legal, pastor, muito bem. Então, a partir desse relacionamento, né, as barreiras vão caindo. Agora, pastor, me diga uma coisa, já são 20 anos, 18 anos, né, de Espanha, e graças a Deus a igreja tá avançando, são 5 igrejas plantadas, não é isso? São 5. Legal. Agora, Sim. essas pessoas, né, que foram alcançadas, esse grupo brasileiro, por certo vocês devem encontrar brasileiros aí, espanhóis também, outras nacionalidades, né? Qual que é o perfil aí desse grupo que hoje faz parte da igreja? Sim. Bom, brasileiro nós temos muito poucos. Nesse momento, não, nesse momento acho que nem tem nenhum na igreja. Os poucos brasileiros que tem, nós temos uma brasileira que não é crente. Ela está começando a vir na igreja, que ela veio fazer um doutorado de odontologia na Universidade de Granada. Nós tivemos alguns brasileiros assim que vieram aqui estudar e se converteram aqui, né? Mas veja bem, Granada é uma cidade com mais de 60 culturas diferentes, de diferentes partes do mundo. Então a Granada igreja que é nasceu a em cidade Granada, onde vocês estão, né? Granada. isso, exatamente. Então é uma cidade multicultural, né? E a igreja é Certo. um perfil dessa cidade. Nós temos hoje na igreja de Granada pessoas de 14 países diferentes, né? Tanto da Europa Uau. como do continente americano, desde o Norte América até a Argentina, né? Então nós temos pessoas também de África e de várias partes diferentes da Europa. Então nós temos pessoas de 14 países diferentes, mas a metade dela são espanhóis, né? Porque Que legal. nosso enfoque é o espanhol mesmo, não é. Nós não viemos aqui fazer uma igreja de brasileiros, né?
Certo. Nós queremos alcançar esta cultura. Mas como a cidade é uma cidade multicultural, é Uhum. impossível você não É pegar inevitável, né? diferentes culturas. Nós começamos trabalhos com muçulmanos, né? Começamos trabalhos com indígenas. Nós temos uma igreja, assim, que é de indígenas equatorianos, que Uau! nós começamos assim, foi providência divina, não estava no nosso plano, mas nós recebemos há alguns anos atrás uma família quichua, não são quechuas, são Uau! quichuas, Quichuas. equatorianos, que vieram num culto. Aí, no final do culto, a filha deles, que era uma adolescente, orou pedindo a Deus uma igreja quichua na cidade. Aí eu fui falar com o pai. Aí ele falou para mim assim, é que nós somos uma comunidade muito grande, eles são muito fechados, eles se protegem muito, né? Eles Certo. usam pelo comprido, tem todo o aspecto indígena que eles não que é dentro da cultura e continua sendo assim aqui. Sim. Aí ele falou, nós somos um grupo muito grande, nós nos reunimos e alguns são crentes. Eu falei, vamos fazer um culto quítio. E marquei, mas tem que ser entre semana, porque nós trabalhamos nas feiras, no fim de semana. Falei, vamos lá, vamos marcar marcamos na terça-feira, vieram 60. Meu Deus. Eu não podia imaginar que Uau! eu demorei anos para chegar a 50 pessoas, e olhe lá, e num dia a congregação dobrou, Meu né? Deus do céu. Vieram 60. E desde aquele dia em diante, nós não deixamos de fazer um culto. Eles cantam no seu idioma, nós pregamos, e nós começamos uma igreja cultural, né? Para essa Uhum. cultura. Uhum. Aqui Uau, na cidade que legal. Já visitamos o Equador 2 vezes, os pais Uhum. deles, a igreja indígena lá, né? E nós temos já 2 anciãos que estão sendo preparados na escola teológica da igreja Quichua, né? E, e então nós estamos trabalhando com muitas culturas, Que né? legal. Nós temos aqui é um grande desafio, né? É um Você mosaico, né? é um pouquinho do céu, mas é diferente, né? Porque é, cada cultura, eles são muito diferentes um do outro, né? Então, você Sim, pastorear gente em diferentes lugares é um desafio, né? eu Tem até imagino. argentino, né? Temos alguns Eita! argentinos, eles são muito viscerais, os argentinos são muito coração, né? Aham. E é diferente. Por exemplo, os nórdicos, eles são mais Uhum. sistemáticos, né? Então, trabalhar é um grande desafio trabalhar com. E a igreja ela acaba respondendo ao ambiente, né, Pastor Guilherme? Porque, como o senhor está dizendo, o ambiente aí é um ambiente multi, né? Várias pessoas de várias culturas. A Europa tem essa característica, né? Muitas pessoas vão, pelo menos é o que a gente observa daqui. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, né? Mas a impressão é que há realmente essa reunião, né, de muita gente de muitos lugares. E a igreja, então, ela responde a isso, né? Sendo uma igreja também multicultural e uma igreja bíblica, né? Porque a Bíblia, o tempo todo, ela nos chama a atenção para isso, né? Como o senhor disse aí, um pouco do céu, porque o que a Bíblia nos mostra em relação à eternidade é justamente esse congregar, né, de muitos povos e nações. Isso é muito interessante, né, pastor? Sim. Olha, mas o povo tem que aprender, viu? Porque, na verdade, o europeu, em geral, ele é muito racista, né? Ah, sim. E o espanhol também, ele não é diferente, né? Por Uhum. exemplo, aqui, todos os que vêm de outro país morar aqui na Espanha é um imigrante, não é verdade? Sim. Mas, por exemplo, se vem alguém dos países nórdicos, da Alemanha, da Holanda, da Suíça, morar aqui, eles são estrangeiros que vieram Ah, morar aqui. entendi. Agora, se vem da África e da América do Sul, são imigrantes. Entendi. Entende? O que imigrante é um termo pejorativo. Certo, certo. Menor. Estrangeiro é melhor. Uhum, Entende? Então entendo. existe. Mas quando você começa a trabalhar isso na vida da igreja e a igreja aprende que no reino de Deus é diferente, né? É tão bonito você ver a igreja abraçando
as demais culturas, né? Os espanhóis da igreja, cristãos abraçando, mas não são todos, hein? Sabe por que eu comecei essa igreja? Logo que eu comecei essa igreja Quichua, veio uma família Quichua no culto Quichua, e depois do culto me buscou e falou assim, pastor, eu quero ficar aqui, essa é a nossa igreja. Já Uau. faz alguns meses que nós viemos para a Espanha e nós fomos noutra igreja, num culto, porque nós somos crentes. E terminou o culto, um líder da igreja me buscou e disse que lá não era o nosso lugar. Uau. Puxa, que legal. Pastor, Né? que legal ouvir, né, essas experiências. Pastor, me diz uma coisa, né? O senhor disse aí, vocês já plantaram 5 igrejas, né? Sim. Quer dizer, é uma igreja, quando vocês iniciaram o trabalho, vocês imaginavam, assim, que tinham esse objetivo de espalhar, de ter outras igrejas, ou isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre essa ideia inicial e o que veio a acontecer, né? Era esse o plano desde o início? Plantar essas 5 igrejas? Como foi esse movimento? Não, eu creio que no nosso coração, nós sempre fomos plantador de igreja, né? Mas como nós demoramos 12 anos para conseguir plantar uma no Uruguai, então nós não tínhamos muita expectativa de um trabalho fácil ou de um trabalho rápido aqui na Espanha, né? Porque o nosso trabalho no Uruguai foi muito duro, foi um terreno de pedra. Então você Uhum. é muita luta, você conseguir cada um que se convertia parecia que era um parto com fórceps, né? Era uma coisa dura, né? Certo. Difícil, né? Agora, então nós chegamos aqui e eu não sei se foi pela experiência do Uruguai, ou graça do Senhor, misericórdia dele para conosco, né? Porque eu sempre trabalhei em lugares muito duros e eu falei para o Senhor, Senhor, se Uhum. eu vou para lá, por favor, eu quero ver um avivamento, eu quero ver algo que, né? Puxa, a gente só... E quando você começa a ver que está dando fruto, Deus nos tira e nos leva para um lugar duro de novo, né? Uhum. Então, aqui as coisas começaram a acontecer mais rápido, na verdade, do que nós Uhum. realmente estávamos esperando, né? E a gente começou a ver fruto logo nos primeiros meses, né, de que Deus foi trazendo pessoas ao nosso lado. Deus foi trazendo. Aham. Eu digo assim, olha, o que eu fiz? Olha, eu tinha hora e Deus foi trazendo. Deus foi Uhum. fazendo de uma maneira rápida. Aí um pastor inglês, por exemplo, que estava no litoral, que trabalhava só com ingleses, com língua inglesa, começou um grupo de língua latina, de espanhóis. Ele Uhum. pediu, olha, esse grupo nós não queremos, nós não trabalhamos com isso, você pode nos ajudar? Aí nós ajudamos. A igreja se fortaleceu, tal, pôs um pastor, nós dissemos, ó, já fizemos a nossa parte. Nós queríamos ajudar você na plantação dessa igreja. Nós ajudamos, nós não Uhum. temos interesse de seguir. A igreja é congregação Certo. da sua, você segue, Uhum. a igreja já está plantada. Aí nós Uhum. plantamos em outra cidade também, uma cidade que não tinha igreja nenhuma, que um grupo começou ali, teve várias tentos e não conseguiu nada. Um irmão que morava lá nos convidou, olha, tem um local, tem os bancos, tem tudo, não tem ninguém. Nós fomos lá, apareceu 3 famílias, Uhum. né? E aí então começamos, aí convidamos um missionário, ele veio e ele Legal. assumiu aquela igreja está caminhando lá, né? E Uhum. nós hoje estamos ainda guiando 3 igrejas, a de Granada, né? E a Quichua e um outro povoado. Nós estamos trabalhando com outra igreja, né? Que legal. Quer dizer, é o Senhor, né? É o Senhor quem vai É, acrescentando, né? Quem vai fazendo isso tudo acontecer, né? Pastor uhum. Guilherme, quando vocês então chegaram, né? E hoje vocês estão há tanto tempo e o trabalho tem frutificado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a necessidade, né? Do envolvimento da igreja, vamos pensar que é a IPI de Rolândia, né? A necessidade do envolvimento com essa missão transcultural, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de que maneira isso pode acontecer, quais seriam os caminhos para que a gente pudesse também, cada vez mais, nós já nos sentimos participantes, né, daquilo que Deus está fazendo aí através da tua vida.
Mas como esse envolvimento ele pode crescer, né? Pensando aí numa realidade de igreja local. Sim. Eu sempre falava para o pastor Adilson, quando eu ia aí, que eu esperava a visita dele aqui no campo, Aham. né? E ele sempre me dizia que ele não gosta do frio, né? Fugiu do frio, é? É, então, bom, calculo que também pelo tamanho da igreja e o ministério era muito difícil Sim, sim. conseguir sair, né? Mas uma das coisas que eu posso desafiar a igreja com respeito ao envolvimento é poder ter um envolvimento mais perto do Uhum, campo missionário. Você sabe que nesse momento nós estamos trabalhando aqui com cinco ou seis pastores espanhóis, dando a visão missionária para a igreja espanhola. As igrejas uhum, espanholas são muito pequenininhas, são igrejas de uhum, 40 pessoas, 50 pessoas, mas eu falo para eles assim, irmãos, a igreja aqui é muito pequena, mas a Espanha tem um dinheiro muito forte, uhum, e o pouquinho daqui pode ser muito em outro lugar. uhum, Então, nós temos que apresentar para Deus não o que não temos, nós temos que uhum, apresentar para Deus o que nós temos, uhum, né? uhum. Então, eu tinha a ideia de formar uma missão espanhola para poder a igreja espanhola também fazer missões, porque o mandato está sobre todas as Sobre igrejas, todos, que né? legal. Uhum, Mas depois eu falei assim, não, eu não vou formar missão nenhuma. Eu estudo, quando a gente estuda missões, a história das missões, muitas delas começaram com sociedades missionárias, né? uhum, uhum, Então, eu falei assim, olha, nós vamos unir um grupo de pastores, uhum. porque a minha igreja não tem condições de fazer missões sozinha. A outra tampouco, a outra tampouco. Mas se cada uma dá um pouquinho, Certo. nós podemos mandar uma família para plantar uma igreja em Portugal, por exemplo, que é aqui do lado, Uau, que legal, que legal. né? Se, Uhum, se cada igreja consegue dar 100 euros, nós, uhum, 10 igrejas, nós mandamos uma família para lá, ou pouco mais, uhum. mandamos uma família para lá, Que né? legal. E, e aí, o que eu quero é que as igrejas e os pastores possam caminhar perto do missionário. Que a Uhum, igreja ela possa não só enviar um recurso, uhum, orar por esse missionário, e às vezes não tem nem notícia do missionário, né? uhum, uhum, Às vezes a igreja. Eu tive numa igreja aí perto de vocês, em Maringá, e uhum. o pastor me confessou que fazia acho que 4 ou 5 anos que eles estavam apoiando um missionário, que eu não lembro de que país, e não tinham nem carta dele. Meu Deus. Eu dizia assim, pastor, você sabe se ele está vivo? Meu Quem está Deus. recebendo esses recursos? Né? Aham, Então, eu acho que a grande alegria de missões, né, é que a igreja ela não é só chamada a dar uma oferta para o missionário. uhum, Ela devia pensar no ministério mais ou menos como Epafrodito, né? Quando Paulo uhum, escreve uhum. em Filipenses, né? E que a igreja enviou ele lá. Ele quase Sim, morreu lá com Paulo, sim. né? Uhum, E Paulo chama esse irmão que foi enviado da igreja dizendo assim, olha, ele é meu irmão, colaborador e companheiro de luta, companheiro, exatamente. né? Então Que é legal. mais que um irmão, é um Uhum, colaborador. Quer dizer, uhum, aquela igreja era uma igreja de mais de irmãos, eram colaboradores, eles também investiam, mas eram uhum. mais que colaboradores, eram companheiros de luta. Sim. Pessoas que o missionário sabe que no momento difícil vai estar do lado dele. Uhum. Uau, que legal, pastor. Esse Né? envolvimento, né? Esse é o Sim, envolvimento bonito de uma sim, igreja, sim, sim. entendeu? É E, isso que eu e, e... quero, como missionário, eu quero passar isso para a igreja daqui, entendeu? Certo, certo. Olha, o dia que essa igreja investir num missionário espanhol sair daqui, você vai saber o nome dele, da esposa, dos filhos, dos Uhum, netos.
a parceria é com ele. Você conhece aquele livro da, não sei como se chama aí no Brasil, Nove Marcas? É Não, uma não conheço. igreja americana. Uma igreja americana que ele trabalha com um ministério chamado Nove Marcas. Eles têm um livro de missões. Hum, São vários temas, uhum, discipulado, missões e tal, igreja. Vale a pena ler. Chama Missões o livro, da Nove Marcas. certo. Ele era uma igreja que tinha muitos missionários. Uhum, Aí o pastor falou assim, não, cortou mais da metade dos missionários que eles tinham. uhum, Assim, nós não vamos nos envolver com campos, nós vamos nos uhum. envolver com pessoas. Poxa, que legal, que E se legal. essa pessoa que vamos apoiar, ela não for recomendada para ser um dos pastores da nossa igreja local, Uhum, uhum. não será campo missionário. Que Uau, bonito isso, muito, muito, né? muito legal. Que bonito isso. Que bonito isso. Olha, eu conheço no Brasil uma só igreja assim, que pelo menos das que Uhum, me apoia, uma, que é em uhum. Maringá, o pastor da Igreja Missionária Unida lá chegou para mim e falou assim: Olha, pastor, nós apoiamos 6 missionários. Uhum. E eu vou dizer para você uma coisa: nós apoiamos esses 6 missionários até eles morrerem ou até Jesus voltar. Uau, uau, que legal. Meu Deus. Então, você, é parceria Sim, sim, no ministério. sim. É, Esses quatro, quando Paulo está falando exatamente dessa associação, nós enfatizamos ontem aqui, num momento do culto, né, essa palavra, vocês se associaram comigo. E Paulo diz que eles foram os únicos, né? Então, existia uma relação muito estreita, né, entre Paulo e aquela igreja, e essa associação, ela fala exatamente de participar, né? Então, não é só um projeto apoiado para o qual nós enviamos um valor financeiro, mas é uma participação na vida, né, daquilo que está acontecendo. E eu acho isso muito especial, pastor. Nós realmente, aliás, eu posso dizer, né, e quero me dirigir aqui aos irmãos da IPI de Rolândia que estão nos acompanhando, né? Nós temos pessoas nos acompanhando na página da igreja, no Facebook, e também na minha página, né? Na minha página não, no meu perfil aí, né, pessoal. Nós estamos caminhando nessa direção, pastor Guilherme. Nós tínhamos aqui, houve um tempo em que nós tínhamos mais de 30, e aí vamos dizer projetos, né? Mais de 30 uhum, projetos. Mas a gente não dá conta, né, de desenvolver com cada missionário uma relação mais próxima. Hoje nós diminuímos o número, né, de parcerias, mas a gente está em busca dessa proximidade, né? Agora, acho que isso aconteceu de uma forma ainda mais especial, a gente está iniciando essa proximidade, vamos dizer assim, nesse tempo agora da pandemia, né? Porque como é para um missionário, né, que já está distante do seu contexto de família, da sua origem, e aí enfrentar um desafio como esse, né? E aí, às vezes, o que ele tem não é um associado, no sentido de participar com ele dos sofrimentos, né? Mas ele tem alguém que todo mês faz lá um depósito bancário. Então, eu achei muito uhum. boa essa colocação. E, aliás, aproveitando isso, pastor Guilherme, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que foi para vocês, como tem sido, na verdade, essa questão desse tempo aí de pandemia. O senhor disse que, mais uma vez, né, vocês estão isolados, né? Foi isso que eu entendi. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio no campo, dessa realidade que todos nós estamos enfrentando e também falando um pouco da importância dessa proximidade com os parceiros, né? Olha, nós estamos vivendo algo que a gente nunca pensou que ia viver na vida, né? Sim. Uhum. Deus
a gente não pode entender de outra forma, mas Deus está movendo as estruturas do mundo, Uhum. né? Uhum. E Ele nos fechou aqui de tal Uhum. maneira que você não consegue planificar o que vai acontecer na semana que vem, ou o que você vai fazer na semana que vem, Sim. né? Uhum. Espanha, acho que foi o país que pior ficou em toda essa circunstância, porque é um país que vive do turismo Uhum. e acabou o turismo, né? Então, Uhum. aqui a economia está quebrada, né? Estamos ajudando muitas famílias que estão passando momentos muito duros, Uhum. porque não tem trabalho, né? Está tudo Sim. fechado. Então, Uhum. mas, por outro lado, eu creio que é um tempo, Leandro, que Deus está provando para nós aqui, sabe, o fruto do ministério mesmo. Porque Uhum. quando ele tira todas as muletas e Uhum. ele tira os cultos, ele tira as reuniões de estudo, os encontros, ele tira tudo. Você vai descobrir no momento da luta, do sofrimento, da escassez, se a tua fé é uma fé nominal ou é Ah. uma fé real. Uhum. Uhum. É, porque em quem você está confiando? Você era um Uhum. crente porque você achava que era crente porque ia na igreja, ia nas reuniões, participava, cantava Uhum. no grupo de louvor ou no coro, né? E agora, quando não tem mais nada disso, Uhum. é, aí é onde vai mostrar quem verdadeiramente Sim. é discípulo de Jesus. Você Uhum. entendeu? Quem verdadeiramente é discípulo de Jesus Uhum. e quem era um religioso. Sim. Sim. Então, eu creio que esse tempo de pandemia aqui tem sido uma ciranda, né? Não sei se é assim que Uhum. fala em português, né? Cirandando, cirandiano, não sei como se diz, Sim. movendo, né? A Uhum. criva para mostrar o Chacoalhando, que estava. chacoalhando. Isso, exatamente, para Aham. mostrar o que estava aí por trás no Uhum. coração, né? Quem era o verdadeiro Deus do coração dos cristãos de hoje, dos evangélicos de hoje, né? Uhum. Porque como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Uau, é verdade. E, e eu creio que tem muito crente nas nossas igrejas cheios de ídolos. E às vezes Uau. o próprio ministério pode se tornar um ídolo. E quando tudo isso balança, né, Uhum. só fica você e Deus, Aham. Aham. né? Que Aí legal, você fala assim, pastor. o que eu posso fazer, né? Aham. E, e aí Deus vai mostrando, né? A semana passada eu preguei aqui para os irmãos sobre a queixa, tá? Quando Jeremias, no capítulo 15, está se queixando do seu ministério, Uhum. né? Uhum. Né? E Deus fala para ele, olha, quando você se arrepender, né? Você Uhum. será como minha boca, aí você vai poder separar o precioso do vil, né? Uau. Então eu falei para os irmãos, se queixar nesse tempo é muito fácil, mas a queixa é um pecado, porque ela É. produz incredulidade no nosso coração. E aí existem coisas preciosas Uhum. nos tempos difíceis, Uhum. que se a gente não guarda o nosso coração, a gente não consegue ver, Uhum. né? Uhum. Não consegue Legal. ver, né? Deixa eu só colocar aqui, Então, você está falando aí, né, sobre esse chacoalhar de Deus, né, como uma peneira mesmo, né? Eu acredito até exato, exato. numa preparação para aquela colheita final, né, a separação do joio e do trigo, né? Acho que é uma preparação Isso. para isso também. E o texto que a gente tem usado como base aqui nesse congresso, Pastor Guilherme, ele fala sobre fazer do Senhor o nosso refúgio e anunciar, né? Então, quer dizer, é você realmente viver esse ambiente seguro, de refúgio em Deus. E quando a gente fala de refúgio, a gente pressupõe a ideia de uma tempestade ao redor, não é? De uma dificuldade. Então, fazer do Senhor esse refúgio, estar perto dele, para que então a gente possa anunciar. E a nossa proclamação nesse tempo de dificuldade
eu acredito que ela faz mais sentido. O senhor mencionou aí a questão da esperança, né? Então, eu entendo que a nossa mensagem nesse tempo, ela se tornou mais relevante, não é? Mesmo Sim, com sim. todas as dificuldades. Acho que E essa... muitos corações, não digo todos, mas muitos corações mais sensíveis, Sim, porque a sim, realidade da morte está mais próxima, perfeito. né? Uhum. Então, um vizinho do meu filho falou com ele essa semana, falou assim, eu tenho medo de Uau, partir. Muitos amigos meus já morreram, olha só, né? meu Deus. Então, quando você se aproxima dessa realidade e você vê a sua incapacidade, né? Uhum. Uhum. Então, a gente tem visto isso, pessoas que a gente tem tido contato, que tinham mostrado muito, não muito interesse nesse Uhum. tempo, tá perguntando, tá Uhum. perguntando, Poxa. né? Então, esse tempo se torna uma oportunidade, né, pastor? E que a gente possa saber utilizar esse tempo aí com sabedoria. E graças a Deus por esses canais que temos, né? Pela internet. Isso também tem sido, acredito, um movimento de Deus no sentido de que a mensagem se espalhe, né? Glória a Deus, pastor. Quero mandar aqui alguns abraços ainda, né, pro Rangel, pra Fran, né, que também estão ligados com a gente, pro Adilson, da Lu. Deus abençoe meus irmãos. Manuel também está com a gente, Manuel da Simone, Leonice, glória a Deus. Nosso irmão Flávio também, presbítero Flávio, também nos acompanhando. Já mencionei aqui o presbítero Leonardo, né? Obrigado por vocês estarem junto com a gente nessa transmissão, parte da programação aí do nosso 20º Congresso de Missões, né? Esse ano para a gente, como para todos, né, foi um desafio, pastor Guilherme, a gente pensar no congresso, porque nós costumamos fazer esse congresso lá no mês de agosto ou setembro, né? E esse ano não foi possível a gente manter essa data de gratidão a Deus pela fidelidade, né, da igreja de Rolândia. Ao longo de todos esses anos, nós temos mantido essa parceria, né, com o pastor Guilherme Blois. Então, quer dizer a você que tem ofertado, né, com o nosso envelope branco, né? Deixa eu ver se eu não tô com o meu envelope aqui agora. Eu tenho o envelope pertinho. Cleito, pega para mim aqui o envelope, por favor. Você que tem mantido, né, a sua oferta mensal, você tem sido instrumento, você tem participado, né, vamos chamar ainda projeto, né? A gente quer mudar esse termo, né, pastor Guilherme? A gente quer se É, aproximar, mas olha aqui, ó, nosso envelope branco, né? É, a gente tem arrecadado, né, para envio de verbas, né, financeiras, de dinheiro, né, para esses missionários que estão aí em tantos lugares. E o pastor Guilherme é um deles, mas a gente quer estreitar. Passando aí esse período, pastor Guilherme, de pandemia, tem como o pessoal de Rolândia visitá-los aí, conhecer de perto aí claro, essas igrejas? Fala um pouquinho disso claro para que a gente, sim. faz um convite aí para o pessoal. E as portas estão abertas aqui. Eu já convidei, né? E quando eu estive aí a última vez também, e é uma alegria poder receber os irmãos, os líderes de missões, pastor. Leandro? Bom, o Leandro está indo para o Nordeste, né, Leandro? É, a gente está apontado nessa direção aí, para o desafio de plantação de igreja também. Seja uma igreja missionária. Isso, né? Isso é legal, pastor, porque né, o senhor foi para aí, a gente falou disso aqui, né? O senhor foi para a Espanha e hoje essa igreja, que a gente pode dizer uma igreja jovem, né? Uma igreja de pouco tempo, o senhor está aí há 18 anos, e ela já planta igrejas, né? Isso então é um DNA, né, pastor, da igreja aí, que Deus tem levantado na É verdade. Espanha, né? E a primeira oferta que nós levantamos na igreja daqui, ela foi toda para o campo missionário, Uau, né? que legal, pastor. Porque quando você ensina desde o comecinho, é mais Certo, fácil, né? que legal. Já começa a nascer no ADN da igreja, né? No Sim. DNA, né? No DNA da DNA, igreja. Aham. É. Então,
mais fácil do que uma igreja que depois de muitos anos começa a escutar sobre isso e não entende, ter irmãos que, né, começam a ter dúvida, não, não. A igreja aqui, os irmãos aqui falam assim, não, nós temos que fazer isso. Se você não Uau, tivesse vindo aqui, onde nós estaríamos? Onde uau, nós que estaríamos? legal. E nós Aham, precisamos fazer alguma coisa para que outros também possam escutar, né? certo. Então, Pastor, me diga uma coisa, ao longo do tempo, né, adaptações precisaram ser feitas, né, no trabalho, no desenvolvimento aí da igreja, e a gente está vivendo esse tempo, né, a gente já mencionou aqui de pandemia e estamos tendo que se adaptar a esse tempo, né. Fala um pouquinho aí desse coração aberto à mudança, né, a fazer diferente. Porque às vezes a gente vai com uma ideia assim muito um preconceito, né? Uma ideia já formada, e às vezes a gente tem dificuldade de, uma vez estando no campo, mudar alguma trajetória, algum plano. Como que foi isso aí ao longo do período? quando nós chegamos aqui, nós já estávamos com um coração bastante aberto para ver o que o Senhor ia fazer. E já tínhamos feito muita coisa errada também, em Sim, muitos lugares, né? sim. Porque justamente a gente já vem com determinados conceitos, né? Uhum, De igreja, de funcionamento, de uhum, trabalho. Então, minha oração era sempre dizer, Senhor, eu não quero cometer os mesmos erros. Possivelmente eu cometerei outros erros, uhum, porque a gente sempre está sujeito a cometer erros, mas eu não quero cometer os mesmos erros, né? certo. Então, por exemplo, aqui demorou muitos anos para que a gente colocasse os primeiros ministérios na igreja, ou Aham, primeiros líderes da igreja, né? Porque eu sofri muito em outras igrejas que eu plantei uhum, por colocar cargos uhum, a pessoas que ainda não estavam preparadas para os cargos, certo. né? E eu aprendi, Leandro, que dar cargo é muito fácil, mas tirar depois é um Hum. problema muito grande, Sim, né? sim. Então, existe, e eu aprendi aqui um ditado em espanhol que diz assim: você quer conhecer a fulanito, dá para ele um carguito, Ah, né? Um entendi, carguinho, entendi. Aham, né? Quando você dá uma posição de poder para alguém, você uhum, vai conhecer realmente o que está no coração dessa pessoa, né? certo, certo. E eu aprendi que no reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o último. Uhum, Então, a gente aprendeu que você, para ser líder na igreja, você tem que aprender a servir, uhum, e não uhum, a mandar, certo. né? Então, o que nesse processo, que a gente fez aqui, Leandro, foi dar tarefas para as pessoas. Que E legal. tarefa que tem começo e fim. Ah, sim. Então, ela terminou de fazer aquilo, acabou. Não tem Uhum, mais. Não é um cargo, é uma tarefa. uhum. Que legal, E pastor. assim a gente foi conhecendo o coração das pessoas, Uhum, né? uhum, Outro dia eu falei com um missionário que foi para a Argentina, agora que ele voltou daqui, foi plantar uma igreja na Argentina, e ele falou, oh, cresceu muito rápido. Eu falei para ele assim, olha, não dá cargo não, dá tarefa. uhum, E se uhum. alguém começar a querer ter o cargo, você sabe que esse daí ele não pode ter. Puxa, que É legal, justamente esse pastor. que você não vai dar. Mas aquele que Uhum, está disposto a servir, não importa o título que tenha, esse é que está caminhando para a liderança da igreja, que né? legal. Então, eu tive que fazer muitas mudanças aqui, Sim, porque aprendi com o quê? Com os golpes, né? sim, Com os sim. erros, né? De querer fazer uma estrutura que Deus não pediu para mim fazer, Uhum, mas a gente está acostumado a trabalhar com estruturas, né? E não, olha, discipulado, discipulado. uhum, uhum. Trabalhar caráter das pessoas. Que Você legal, pode pastor. ter muito conhecimento, mas se você não tem o caráter de Cristo, não serve para nada. Uhum, uhum. Quer Se dizer, você não tem o coração.
servo com o caráter de Cristo, que você não seja parecido a Jesus, Sim, né? sim. Os erros eles fazem parte, né, da caminhada, mas o desafio é não repeti-los, né? Que sejam Isso, erros novos, exatamente. né? É, E, e, seguramente, né? é, Seguramente. com certeza. E aí, pastor, achei muito legal essa colocação, né, sobre não cargos, mas tarefas, né? Porque a igreja ela corre o risco de ter um perfil muito mais corporativo, empresarial, não corporativo, mas empresarial, né? De cargos do que então isso daria assim um aspecto mecânico, né, para o funcionamento da igreja, né? Mas quando você distribui tarefas, a gente fica mais com cara de corpo, né? Porque é isso que nós somos, Exatamente. né? Corpo de Cristo, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. É tão interessante isso. Uma vez eu estava lendo livro sobre liderança e fiquei tão triste, porque a maioria dos livros de liderança, eles não têm base na Bíblia, mas tem base no mundo secular, hoje empresarial, Exatamente, exatamente. né? É Falei, verdade. Jesus, no passado as empresas buscavam princípios de liderança na Bíblia para pôr na empresa, Uhum. hoje a igreja busca na empresa, É, né? é, E não nas escrituras. exatamente. E, e não é assim, né? Não Sim. é assim. A liderança dentro da igreja ela é totalmente diferente da liderança no mundo secular, né? Uhum. Uhum. Quando Paulo fala a Timóteo que busque os bispos, diz lá que o bispo seja, que o diácono Uhum. seja, Sim, né? E não o que ele faça, mas o que ele é, né? Porque exatamente. o que nós somos determina o que nós fazemos, Que né? legal, pastor. E Pastor, é assim, que isso a gente está tentando fazer aqui com a graça de Deus, né? muito Porque na bem. verdade Leandro, a gente não faz nada, Uhum. Uhum. não faz nada. Antes dessa reunião, nós estávamos no culto aqui em Granada e Uhum. eu falei no final do culto para os irmãos, eu falei assim, olha, eu estou falando muito, né? Não, não, pode continuar, pastor. Daqui a pouquinho, daqui É, uns 5 minutos a gente encerra. tá bom. Eu falei para eles assim, gente, as três esposas dos três patriarcas Uhum. eram estéreis, em Estéreis. português, Estéreis. estéreis, Uhum. sim, eram estéreis. Elas não podiam gerar filhos por elas Uhum. mesmas. Uhum. Mas dos três, a de Abraão, a de Isaac e Raquel de Jacó. Uhum. Eu falei, Uhum. gente, isso não é coincidência. Uhum. Não é coincidência. Porque a igreja de Cristo, ela também é estéril por ela Uhum. mesma. Não existe uma ação Exato. sobrenatural do Espírito Santo de Deus Exato. para que ela possa gerar filhos. Ah, Nós somos incapazes de transformar qualquer coisa na nossa própria vida uhum. se não é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ah, que legal, pastor. A Eu não nossa lim... posso plantar a igreja. Eu não posso Aham. plantar a igreja. Eu não posso converter ninguém. Eu não posso transformar a vida de ninguém. Eu não posso fazer Uhum. ninguém ser igual a Cristo. Uhum. E ninguém pode, Uhum. não é? Sim. A nossa limitação, ela não deve servir para que a gente busque uma capacidade de superação, né? Mas a nossa limitação, ela deve existir para que a gente se prostre, né, diante do Senhor e que Ele faça, né, Exatamente. em nome de Jesus. Que legal, pastor. Que privilégio, pastor, estar aqui, né, a gente poder ouvi-lo nessa manhã. Gente, eu peço para que vocês acessem aí, né, o pastor Guilherme Blois no seu. Como que é aí, pastor? Você tem as páginas aí, alguma divulgação? Manda esse recado aí pro pessoal, para eles encontrarem aí mais a respeito do trabalho de vocês aí. Olha, nós temos uma página da igreja. Na verdade, eu tenho Face, mas eu quase não entro no meu Face, Ah, sabe? sim. Aham. Eu praticamente quase não entro para. Certo. Eu só às vezes entro para colocar alguma coisa, mas faz muito tempo Uhum, que eu não, que uhum, eu não tenho acesso a ele, né? certo. A igreja tem uma página, se chama
Iglesia Evangélica Luz a las Naciones, é o nome da igreja. Eu Uhum. posso depois mandar por escrito para você, Ok, tá? ok. Por WhatsApp. E na Certo. página da igreja estão as mensagens, os cultos, Uhum. estão tudo, Que tá? legal. Temos Que a legal. escola teológica também, Ah, sim, né? pastor, fala um pouquinho da escola. O senhor tinha comentado comigo esses dias. Fala um pouquinho dessa escola aí pra gente. Faz alguns anos nós começamos uma escola teológica, chama-se Escola Teológica de Granada, é de linha reformada. Quem dirige é um pastor português que vivia no Rio de Janeiro, era o diretor da Escola Teológica Reformada do Rio de Janeiro, e eu conheci ele lá na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, convidei ele para dirigir a escola aqui, fazer uma escola aqui. A verdade é que Europa são muito poucas as escolas teológicas que não são liberais, né? Uhum. Infelizmente, muitas denominações elas acabaram entrando, mesmo aquelas que não existiam, por serem agora reconhecidas pelo Estado, tem que ter doutores nas áreas, e muitos Hum. desses doutores, eles Uhum. são teólogos liberais, e eles Certo. acabaram entrando nas escolas que menos um podia imaginar. Uhum. Então, nós formamos uma escola que ela não dá um título reconhecido pelo governo, mas ela está para servir a igreja, Uhum. Que né? legal. Que legal. E pensando mais nos irmãos da nossa própria igreja, Sim. que alguns Deus está levantando, e aí está agora entrando gente de outras igrejas também. E com essa pandemia, Aham. que teve que começar a fazer tudo por internet, foi impressionante como está entrando gente de outros países da Europa querendo estudar na Sim. escola. Nós temos já 21 alunos da Bolívia. Conversamos com esse pastor da Argentina, que vai ter um grupo agora começando no ano que vem. Tem Uhum. uma família do Chile, tem outro do Equador, Portugal, Inglaterra, Uau. França, Uau. Alemanha. Tem gente querendo Uau. estudar por todo lado, né? E foi uma iniciativa pensando na necessidade da igreja, Sim. e Deus está, através da internet, Deus está levando o ensino para outros Ampliando, lados, né? né? Que Isso. legal. Mas a base é tudo, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, doutrina da igreja, e missões e discipulado. Muito Missões bem. e discipulado. Que legal, Né? pastor. Que bênção, viu? Deus continue abençoando aí essa trajetória, né? Deus vai conduzindo e nessas limitações, né, o Senhor vai apontando caminhos que a gente não imaginava, né? Glória a Deus É por verdade. isso. Gente, olha só, nós vamos caminhar aqui para o fim. Pastor Guilherme daqui a pouquinho vai orar por nós, vai deixar ainda uma palavra aqui para a igreja de Rolândia, né? Uma palavra final. Mas antes ainda, eu quero lembrar você então que hoje, às 6h30, nós temos o encerramento, né, do nosso congresso. Nós tivemos a abertura ontem, foi uma bênção muito grande. Grande abraço aos missionários Edilson e Solange, que também são parceiros de longa data da IPI de Rolândia, estiveram conosco, trabalham no Quênia. Graças a Deus por isso. Aliás, deixa eu já dar também uma informação aqui importante. Nós vamos aproveitar um pouquinho mais o Edilson e a Solange. No dia 2 de dezembro, nós teremos um café com eles, né? Nós vamos ter uma reunião com eles no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, tá certo? Então, você que deseja participar, você pode nos procurar aí para também aprender um pouco mais com esse casal que tem tantas experiências no norte da África. Então, hoje à noite, encerramento, ok? No culto das 18h30, né? O culto que você já está acostumado. Eu chamo você para estar com a gente. Pastor Pedro Leal vai estar conosco. Ele é pastor na IPI de Londrina, na primeira IPI de Londrina, e ele também coordena um projeto missionário lá em Moçambique, Casa das Formigas. Vai ser um tempo muito lindo. Você que não pode ainda estar na reunião presencial, você pode nos acompanhar aqui, né, pela internet, na nossa página da igreja no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Comunicação IPI Rolândia, lá no YouTube. E aqui no Facebook, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia, tá certo? Quero deixar também um abraço aqui para o nosso querido pastor Silas, né, que cedeu aqui essa manhã, né, nós estamos numa sequência do estudo de Jeremias, ele cedeu essa manhã para que a gente tivesse aí esse tempo com o pastor Guilherme,
Receba aí, pastor Guilherme, um abraço aqui do nosso pastor Silas, pastor titular hoje aqui na IPI de Rolândia, tá certo? E a gente vai receber aqui uma palavra final do pastor Guilherme e também uma oração, e aí a gente encerra esse tempo extremamente edificante e agradecidos, pastor, pela sua vida. Um grande abraço aí para sua esposa Leila, não é isso? Isso. Um grande abraço para Sim. Leila, para os filhos, né? Para as netas. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Então, pastor, palavras finais aí, oração, e aí a gente se Amém. despede. Amém. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a amada igreja. Vamos ver se, terminando esse período de pandemia, essa situação, nós já é tempo de voltarmos ao Brasil, né? De Uhum, poder visitar as igrejas e, quem sabe, estar aí com os irmãos uhum, também, né? E visitando os amados. Eu quero só recordar uma coisa, amados. Uma igreja que investe em missões, ela está investindo naquilo que está no coração de Deus, no propósito principal da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Cada vida alcançada aqui é fruto também das vossas orações, da vossa contribuição. Às vezes a gente pode dizer assim, a nossa contribuição é pequena. Não. O pouco colocado nas mãos do Senhor para a sua obra, ele multiplica. amém. Cada vida alcançada aqui, amados, vocês ganharam junto conosco. Uhum, Né? Esses frutos são vossos frutos. uhum, Talvez a grande maioria de vocês nunca vão conhecê-los pessoalmente, mas uhum, no céu, vocês vão participar desse galardão, porque amém. vocês investiram, vocês oraram. E são frutos que vocês alcançaram junto conosco. Uhum, Não são nossos frutos, são de todos nós. uhum, Né? Não podemos levar isso como algo pessoal. Não, não, é da obra do Senhor, da igreja brasileira, daqueles que investiram, oraram, participaram. Então, uhum, cada vida que hoje a sua história foi mudada de morte para vida, de inferno para céu, vocês são uhum, parte disso. Então, amém. é motivo de louvor. Aqui e em todos os lugares que vocês apoiam. É motivo Uhum, de louvor, amados. Isso uhum. ninguém vai tirar de vocês. Glória a Ninguém. Deus. Ninguém pode tirar isso de vocês, porque já foi feito. Então, Amém. amados, eu quero animar vocês. Às vezes, como igreja, nós somos tentados a investir em muitas coisas. E às vezes a gente tem essa mentalidade muito, muito humana, sabe? Olha, a maior inversão que a gente possa fazer são em pessoas, porque as pessoas são eternas. O reino de Amém. Deus é formado de pessoas, não de coisas. E que nosso coração não se desvie do propósito principal. E quando está aí, Deus abençoa. Deus abençoa. Deus é Deus. E Ele não deixa a sua obra. E Ele abençoa a igreja que Glória a participa da obra Deus. missionária. Amém? Amém. Então eu Amém, louvo pastor. o Senhor pelas vossas vidas. Glória a E é uma Deus. alegria poder estar com vocês nesse encontro. Amém. Ore conosco, pastor. Ore conosco pelo nosso congresso, pela vida Sim. da igreja. Vamos receber aí essa oração. Pai amado, eu te louvo por esse tempo, ó Deus, que pudemos estar juntos com os irmãos da Igreja de Rolândia. Ó Deus amado, eu te louvo por esta igreja, pela fidelidade desta igreja, nesses quase 19 anos caminhando juntos, Senhor. Por todos os frutos, ó Deus, que o Senhor ha dado nesta caminhada. Pai amado, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando muito mais esta igreja, levantando mais obreiros, mais missionários. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, o pastor Silas, ó Deus, os presbíteros, a liderança da igreja. Abençoa, Senhor, o pastor Leandro, que vai estar saindo nesse desafio missionário. Vai diante dele, Senhor. Ó Deus, guia o Senhor na obra que o Senhor já tem preparado para ele, Senhor, lá no Nordeste. Ó Deus, guarda, Senhor, cerca a vida dele, da sua esposa, dos filhos, ó Deus,
amado, contra todo ataque do inimigo, ó Deus, e seja tu glorificado, Senhor, na vida deles, na igreja, ó Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa esse fim de semana, esse final de fim de semana missionário, Senhor, ó Deus, e chama mais obreiros, ó Deus, porque, ó Deus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ó Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar também pela vida do pastor Guilherme. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida do pastor Guilherme, pela sua família, pelo ministério, Deus, que o Senhor tem dado a eles. Obrigado, Pai, pela igreja na Espanha, Senhor. Nós oramos agradecidos por esse trabalho que tem crescido, que tem produzido frutos, Pai, neste lugar, ó Deus, que tanto necessita do teu amor, da tua presença, Pai. Nós oramos para que o Senhor continue fortalecendo, Deus, os teus filhos, guiando, Pai, cada passo em nome de Jesus. Nesse período, Senhor, que é um período de dificuldades, de muitas limitações, Senhor, que de alguma forma o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, Pai. Nós clamamos, Deus, para que esses dias sejam dias, Pai, em que o Senhor opere de maneira que nós nunca imaginamos ser possível, Pai. Nós clamamos para que a igreja continue avançando, Deus, neste lugar, em nome de Jesus. Obrigado por estas igrejas que nasceram a partir desse ministério, Pai. Nós clamamos para que estes frutos permaneçam para a glória do Senhor. Abençoa a saúde do pastor Guilherme, Pai, da sua esposa, da sua família. Continua cuidando, Senhor, dos teus filhos em todas as suas necessidades, Pai. Quaisquer que sejam, Deus, que o Senhor seja sempre a fonte, a provisão, o refúgio dos teus filhos, Deus. E refugiados em Ti, Pai, guardados no Senhor, que eles continuem proclamando, que eles continuem atendendo o chamado, Pai, que um dia o Senhor nos fez. Que assim seja, Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos por esse tempo juntos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Guilherme, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço à igreja, a Iglesia Luz, ¿cómo se llama? A las naciones. Luz a las Luz naciones. a las naciones. A las naciones. Dios bendiga. Amém. Bendiciones. Amém. Um grande abraço, irmãos. Obrigado pela companhia. Um abraço a todos aí. Valeu, pastor. Deus continue abençoando cada vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Adeus.